Salve, galera! Hoje eu quero falar de um tema aqui no canal que eu não costumo muito falar, não é muito minha vertente, sabe? Não é muito a área ali que eu domino, mas após desdobrar com o conhecimento que o mestre Bob Navarro nos passa na Escola de Lúcifer, para quem quiser conhecer, não conhece ainda e quer entender mais sobre o que eu vou falar aqui, acessem www.escoladelucifer.com e se aprofunde nos temas, né? Mas eu quero falar um pouco sobre a questão da política, né? Primeiramente, as pessoas precisam entender, quem está nessa busca espiritual, né? Quem quer entender o todo ali da existência, quem já saiu ou pretende sair, ou percebe que essa questão binária, né? Que essa questão temporal, que é a nossa história, que é a nossa vida, que é o nosso dia a dia, alguma coisa está errada, né? A justiça hoje ela não reina, né? A gente vive num mundo injusto. E Deus não é injusto, Deus é justo. Mas se Deus é justo, se Deus existe, por que tanta injustiça no mundo? É exatamente sobre essa questão. As pessoas precisam entender que antes de mais nada, antes de qualquer coisa, até do antes, até dessa concepção de antes, você precisa entender que existe uma plataforma coerente, né? Que possibilita a existência, a vida, o movimento, o tempo e o espaço, a história, né? Os desdobramentos, o dia a dia, né? A Toros, o mundo que existe aqui no binário, no tempo, né? Um carimbo da existência, né? Vários carimbos da existência, é tudo um processo. Então, o que eu quero falar hoje é sobre isso. As pessoas precisam entender que não existe uma separação entre o plano espiritual, o que eles chamam de plano espiritual, e o que eles chamam de plano material, plano físico, né? É aí que está o bug, que muitas pessoas não entendem, até as mais desdobradas, né? Até as pessoas que estão mais conectadas com o espiritual. Então, eu não vou falar aqui especificamente sobre a política. Eu quero que vocês entendam que antes da política acontecer, existe um processo, que é o que a gente chama de 7/12, que é a percepção cognitiva, né? Que é aquela dualidade intrínseca que existe na existência, no todo, que é os aspectos onda e partícula. O aspecto onda é onde está ali todas as possibilidades infinitas, né, da existência poder acontecer. Entendendo isso, vocês precisam confira o material da Escola de Lúcifer, confira tudo que o Bob Navarro nos ensina, né? Confira o meu material. Eu sou uma pessoa que vem de uma longa pesquisa, uma longa busca, né? E nessa minha busca, eu acabei estudando muitas coisas, desdobrando a minha consciência, né? Para uma visão mais em quinta dimensão, mais atemporal. E é essa visão que vai te permitir entender de fato o que está acontecendo, além do que aquilo que os olhos podem perceber, além daquilo que os 5 sentidos podem captar, certo? Então vocês precisam entender essa relação que existe entre espiritual e plano físico, né? Então o que acontece? A maioria das pessoas que já estudam aí a física quântica, que já entenderam ali o experimento da dupla fenda, né, que o elétron ele se comporta como partícula, como onda, que a existência, na verdade, que se não tem o observador, nada do que a gente constata pode ser plausível, porque tudo é cognição. O que separa o mundo espiritual, o que separa um sonho que você tem com a realidade? O que define isso? Então, quem estuda física quântica vai entender que o que define a realidade é o observador, né? Sem aquele que observa, nada existe, né? A lua não está onde está se você não observa, o sol, as estrelas, tudo, né? A árvore, a família e assim por diante. Então a gente tem que entender que existe. Eu não vou aprofundar muito aqui, eu estou passando conceitos para que você entenda a importância de entender o todo, ao invés de estar preso no binário. Não existe separação. Muitas pessoas acham que está separado, né? Que política é uma coisa, história é uma coisa, que a vida, o dia a dia é uma coisa e o espiritual é outra. Não, mas eles estão intrínsecos. Então, o que acontece? Nós temos aqui no nosso tempo a Bíblia. O que é a Bíblia? A Bíblia é um exemplo, né? A Bíblia, ela abocanha, né, todos esses 6.000 anos binário que a gente está vivendo. E por que ela abocanha? Porque ali foi a própria constatação de Deus, o atemporal. E através de profetas, através do verbo, a verdade plasma no tempo, porque se não houvesse o verbo, se não houvesse uma constatação, se não houvesse um observador, né, que observa acima, além, atemporalmente, antes de tudo e todos, não existiria uma realidade coesa, né? E tudo seria quântico, entende? Você não seria alguém, você que me ouve, você não seria essa pessoa, você seria as infinitas possibilidades. Então, você estaria ali no quântico. O quântico é o tudo, mas o tudo é o nada, certo? Então você está naquele ponto ali, ó, onde você não tem realidade.
Por exemplo, eu, Leandro, eu não acordaria como Leandro mais uma vez e teria minha filha, meu filho, etc, esposa, todas essas coisas, tudo que forma a vida de uma pessoa não existiria se não tivesse o observador antes de tudo. Por quê? Porque o observador antes de tudo é Deus. Ele conhecendo o seu próprio passado, os seus próprios movimentos, o seu próprio eco, ele conhece os erros e os acertos. Aí perante isso, perante a organização das duas polaridades básicas que faz o movimento da existência, que é o povo lógico, que hoje a gente chama judeu, e o povo gentil, que é o povo luciferiano, o povo do quântico ali, ó, se não houvesse essas duas polaridades, né, essa polaridade, na verdade, não existiria o tempo. Então, o que é a Bíblia? A Bíblia é o próprio Deus falando na boca de seus profetas, das suas interfaces, né, das suas interfaces, falando, já posicionando aquilo que aconteceria. E é loucura negar o que está nas escrituras, porque tudo aconteceu passo a passo, né? Eu não vou entrar aqui no mérito de falar as profecias, tem matéria no portal, eu vou deixar o link na descrição, vocês confiram dessa matéria que eu vou fazer para esse vídeo, e também vou deixar um link de uma matéria que eu organizei, alguns vídeos do mestre Bob Navarro, onde ele posiciona as profecias que já aconteceram e as que estão para acontecer. E 3/4 da Bíblia já aconteceu, né? Para não falar mais. E resta um tequinho dela para profetizar, que é para acontecer, que é o Apocalipse. Então, entendendo isso, né, que as profecias são reais, eu tenho outros vídeos falando, né, sobre o Hélio Couto querendo cancelar o Apocalipse, como funciona isso. Tem mais vídeos, vocês têm que conferir. Mas o fato é, vocês precisam entender a nossa história, o contexto da nossa história. Assim você vai entender o que está por trás, porque toda a nossa política, né, tudo que acontece hoje, toda a concepção de realidade que as pessoas têm, ela não é uma coisa, ela é imposta, é uma visão imposta da verdade. E essas pessoas que estão por detrás do teatro, que estão manipulando o teatro, controlam todo o teatro através de cabala, que é ali nas frequências, né, nas cores, ou através do entendimento, né, das mídias, né, do veículo de informação. Então eles controlam o que as pessoas pensam. Então vocês precisam entender, essas pessoas que controlaram a nossa criação, matou o verbo vivo, aquele que traz a verdade, jogou ele para fora. Esse verbo vivo, ele começou a renascer nas toros, né, ao redor. E assim foi construindo a nossa história. Então vocês precisam entender esse atrito. Igual eu disse, eu não estou explicando tudo, estou passando o conceito. O que precisa ser entendido? E onde vocês conseguirão entender isso? Aonde o verbo estiver, aonde a verdade estiver, né? Está, aonde a verdade está. E como você entende a verdade? Entendendo as bases que possibilita a cognição mental, que possibilita você entender o que se chama de realidade, de tempo e espaço. E para você entender isso, você vai ter que entender o 7/12, que a gente explica na escola. Então, eu espero que eu tenha sido claro aqui. É complicado para mim, entendeu? Conseguir posicionar todos esses pacotes de informações. Por isso eu peço para que vocês que gostam de me ouvir, que interessam em conhecer a verdade, que não entendem muito bem o que a gente fala ainda, mas querem entender, então sugiram aí nos comentários temas que vocês querem entender, dúvidas que vocês têm, pergunte para mim poder estar respondendo. E facilitando ali a minha forma de pôr em verbo, né, pôr em palavras aquilo que eu já constatei, aquilo que eu já entendi, aquilo que eu já senti e aquilo que eu já posicionei. Então, perguntem aí e entenda isso, ó. Então, eu peço humildemente, né, antes de qualquer coisa, antes de esquerda, de direita, que isso aí é só teatro, é só joguinho. Antes de qualquer coisa, ouça o que o Bob está falando, sobre política, sobre tudo mais. Ouça, sem preconceito, sem estereótipo, sem medo, né, com o nome Lúcifer, ou seja lá o que for, ouçam. É por nós e para nós que a gente está falando tudo que a gente está falando. É por nós, é pela justiça, é por Deus, é pela verdade. Então, ouçam, escutem os argumentos, tentem, se possível, tente então refutar, sabe? Mas não vem com ignorância, não vem com argumentos bobo. Escute, aprofunde, analise, pense, né? Aí se você assistir tudo, ver tudo e tiver argumentos sólidos, posicione-os, faça vídeos, se você é uma dessas pessoas que quer nos colocar como o erro, né, a mentira, etc. Faça vídeos, né, falando com argumentos, não ataques, né, argumenta, fala, ó, tá errado aqui por isso, isso e aquilo. A gente também vai fazer vídeo respostas. E se vocês mostrarem uma verdade mais coerente, a gente vai aceitá-la, porque a gente busca a verdade, a gente busca coerência. Entende? É por Deus, é pra Deus. E não é fácil, respeitem nossa luta, assim como a gente respeita a luta de todos. Às vezes a gente fala de um e de outro, mas a gente fala com argumentos, né? A gente fala, ó, por isso, isso, isso e isso.
entende? Então, se vocês é contra, façam o mesmo, né? Sem estereótipos, sem julgamentos, sem pré-julgamentos, sem preconceitos, né? Então é isso, galera. Antes de defender esquerda ou direita, político assado, Bolsonaro ou Lula, ou isso ou aquilo, analisa o que está acontecendo, né? Quem que está fazendo aliança com esses cabalistas falsos, né? Os falsos judeus cabalistas, como foi profetizado na Bíblia, que Israel empregaria todas as nações. Quem está fazendo aliança, né? O que precisa ser entendido também, ó? Existe um paradoxo entre livre-arbítrio e destino, né? O que vai acontecer já está profetizado. A questão é quem vai protagonizar o quê, entendeu? Você vai deixar o carimbo seu na história, em qual aspecto? Aonde você vai interagir ali, ó, entende? Em que ponto você vai protagonizar? Essa que é a questão. O que você está vendo? O que você está deixando registrado aqui nas suas linhas do tempo, né? Essa que é a questão. Então, espero que vocês tenham entendido. Aprofunde no que a gente ensina. Entre no portal escoladelucifer.com.br. Veja outros vídeos meus. Leia a obra que o Bob Navarro escreveu, Lúcifer, Onde a Verdade é a Lei, porque ali o livro é dividido em duas partes, né? A parte mais histórica, o contexto binário, né, das linhas do tempo, e na segunda parte, da página 250 mais ou menos em diante, você tem a parte da consciência, né? Ele vai explicar todo o processo consciencial. Então vale muito a pena ler. Por quê? Porque na primeira parte você vai entender por que esse domínio se estabeleceu, como se estabeleceu, quem, entre aspas, né, de acordo com o giro, porque é relativo também, quem é o mocinho e quem é o herói. Na verdade é quem é o mocinho e quem é o vilão. Desculpe! A partir do momento que você consegue entender a coerência que te dá base de existência, você passa a entender também quem você é em meio a isso tudo. Então é muito importante. Então espero que esteja dado o recado. Antes de vocês querer ver o que está acontecendo no binário, né, no tempo, e querer definir um lado ou outro, você tem que entender aquilo que permite que as coisas se desdobrem, né? Você tem que entender esse aspecto onda e partícula, de fato, entender de fato, e saber que não existe separação entre plano espiritual e plano físico, é tudo uma coisa só. Então, para aprofundar mais esses outros vídeos meus, entre em escoladelucifer.com.br, se inscreva no canal do Bob Navarro, do Josimar Lima, do Rogério Souza, que é pré-escola de Lúcifer, e de todos os outros membros da escola. Acompanhe, né? Tenta fazer parte, é algo importante, é algo grande, mais grande que nós mesmos. Então é isso aí, galera. Espero que tenha ficado claro aí a minha intenção. Vou fazer mais vídeos explicando pontos mais precisos, né? Aqui é só conceitos que eu estou dando. E vou ver se eu continuo também uma série aí sobre a questão do planeta prisão, né? Que as pessoas acham que a gente está preso, né, no planeta, que o tal do Demiurgo nos prendeu e etc e tal. Isso aí faz parte do entendimento, né? Mas é um ponto, né? É um dos passos, né? É um dos momentos eternos. Depois a gente entende que não tem nada disso, a coisa é mais profunda, é tudo cognição. E é isso aí, galera. A gente fica assim, luz para nós, fiquem com Deus. Até a próxima vez. Me disseram que a vida é buscar. Mas buscar o quê? Se a vida é buscar, então, o que é viver? Sem a busca incansável, não temos o que fazer? Sai o dia e chega a noite, qual o objetivo de viver? Nessa busca que não cessa, correndo atrás de não sei o quê, com perguntas sem respostas, será que isso realmente é viver? Busca que não cessa, até que chega um momento que encontramos as respostas que só o verbo há de trazer. A vida então é descoberta, a obra vai renascer, baseada no amor e na honra, somente os justos conseguem ver. Sua busca então cessa, com o verbo a renascer, pois tudo que brota através do verbo vem nos relembrar o que é viver. Amor e honra, paz da justiça, nos realinham para vermos que a busca era o caminho, para te olhar e te reconhecer. Nesse reino de farpas e espinhos, poucos ainda podem te ver. Verbo vivo, estrela da manhã, somos muito gratos a você. Deus abençoe sua caminhada. Queremos te oferecer nosso amor e nossa honra e lutarmos pelo que tiver que ser. A vitória já é certa, não temos o que temer. Aos irmãos que ainda assustam, com nossa sede de te trazer, é apenas o convite para que estejam a renascer, para que sua busca também cesse, pois achar que buscar é viver é agonia constante, distante do seu ser.
Gratidão aqui não nos falta. Já compreendemos o que é viver. Luz para nós.